Bem, acho difícil que o Paulinho da Força consiga algum acordo nesse sentido. Do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, nós achamos que não é hora de discutir anistia. O Supremo Tribunal Federal está ainda fazendo o julgamento do processo tentativa de golpe. Foi julgado o núcleo central, ou aqueles que tinham responsabilidade maior, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também o general Heleno, o general Braga Neto e outros, e começam outros núcleos também implicados nessa trama, que para a gente foi uma nítida tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. Então não nos interessa discutir anistia, nós achamos que essa não é a pauta do Brasil. Há agora sim que o Supremo fazer isso e terminar esse processo de julgamento. Ele tem falado em dosimetria, mas a dosimetria também não nos interessa porque nós achamos casuísmo, diminuir penas para privilegiar quem está agora para cumprir essa pena porque já foi julgado como culpado. Por exemplo, Jair Bolsonaro, que foram 26 anos, se não me engano, e 3 meses. Isso significa que nós não podemos diminuir a pena por um casuísmo agora, a gosto, de quem seja relator de um determinado projeto. Então, acho difícil que ele consiga, do nosso ponto de vista, resolver essa questão e esse dilema. Para justificar o injustificável, Jorge falou em pacificação e distorceu informações históricas sobre os perseguidos políticos na ditadura militar brasileira. Olha, o único acerto que nós admitimos é a anistia. Nós aprovamos a urgência da anistia. É uma prerrogativa do Congresso Nacional garantir a anistia a quem quer que seja. As únicas exceções previstas na Constituição é terrorismo, tortura, tráfico, crimes hediondos. Então, é evidente que os casos que foram imputados falsamente a essas pessoas, esses crimes fictícios, não são insuscetíveis de anistia. Por isso que nós lutamos tanto pela anistia, não aceitamos a dosimetria, porque inclusive ela é inconstitucional. Só quem pode fazer a dosimetria é o Judiciário, nesse caso o Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, diante da lambança que eles fizeram, agora eles querem jogar essa responsabilidade para o Congresso Nacional, para tentar reduzir as penas, mas eles que tinham que ter feito isso anteriormente. E é evidente que nós não aceitamos nenhuma outra tipo de medida que não seja a nossa competência exclusiva, que é garantir a anistia a essas pessoas que estão sofrendo demasiadamente há muito tempo na prisão, e nós queremos que possamos pacificar o Brasil. E só é essa a única medida que é possível para pacificar o Brasil. Vale destacar que, na verdade, nós não deveríamos nem estar falando em anistia, mas sim em anulação do processo, porque o processo todo é uma fraude, é uma farsa, e a farsa vai muito além de simplesmente uma narrativa que foi construída pelo Supremo Tribunal Federal. É uma fraude porque, inclusive, o Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor de Alexandre de Moraes, demonstrou que houve fraude processual, documentos antedatados, mas a anistia é o caminho mais fácil, que inclusive já foi conferido aos amigos do Rogério Correia, ao Partido dos Trabalhadores, em outras épocas em que concederam anistia para terroristas, pessoas que sequestravam, pessoas que matavam, que assaltavam bancos. Agora nós queremos garantir para inocentes. Pacificação do Brasil passa pela anistia. Rogério Correia acabou com os argumentos afirmando que não existe meio termo sobre a anistia e ironizando o relator. O meio termo não existe, bem porque a própria oposição bolsonarista não quer. Eu acho, sinceramente, que o Paulinho, depois dessa, vai ficar chamado não Paulinho da Força, mas Paulinho da brocha na mão. Porque ele quer oferecer algo que nem a extrema-direita quer, que é a dosimetria, porque para mim eles não estão interessados na dona do batom, não sei quem da pedrada, de quem quebrou o quadro aqui, invadiu o Congresso. Eles falam que isso não existiu, praticamente é isso, ou que eram apenas baderneiros. Tem alguns deles que falam que era gente do PT, mas para quem acredita que a Terra é plana, vale tudo. Então eles não consideram que escorreu nada disso. Para nós, houve uma tentativa nítida de golpe. Teve até tentativa, eu fui da CPMI, de bomba colocada em aeroporto. Teve bombas explodindo aqui em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula. Teve gente na porta dos quartéis com cartaz pedindo ditadura militar. Teve general que se enfronhou nisso, como foi o caso de Braga Neto e outros. Teve uma tentativa de abolir o direito de voto da população brasileira. Bem, para nós, portanto, a questão de anistia nem pode ser votada no Congresso Nacional. Se for, o Supremo já deu o recado. Não vale. Por quê? Porque atentado contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia. Essa é a compreensão não só minha, mas o Supremo teve essa compreensão no caso do Daniel, que foi o nosso deputado aqui, que foi cassado, e Daniel Silveira, que exatamente levou ao Supremo esta pauta de que ele teria que ter o indulto, o perdão que Jair Bolsonaro deu a ele. O Supremo anulou isso, dizendo que isso não pode ser perdoado, não pode haver perdão, não pode haver anistia para casos onde houve tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Então a anistia não ocorrerá. Se for aprovado, será anulado, primeiro pelo Congresso. O presidente Davi Alcolumbre já disse que não coloca em votação, e nem na Comissão de Justiça, que o deputado Otto Alencar disse que lá não passa, e muito menos no Supremo. Então a anistia não vai ter. Se não interessa a dosimetria
para o Jordi, para os colegas deputados que são da extrema-direita, para que vai se mexer em dosimetria? Se dosimetria é uma mudança na legislação, para nós é oportunismo. Eu acho que o Paulinho vai ficar com a brocha na mão, então não vamos debater esse assunto. Aproveito para chamar outros assuntos. Nós temos que fazer justiça social, tem projetos para serem votados nessa perspectiva. Essa semana nós votamos muito projeto importante da área de educação. Tem tanta coisa boa para ser feita no Brasil. Deixa agora, depois que tentaram o golpe, ser resolvido pela democracia, que é o Supremo Tribunal Federal hoje definiu que foi esse processo de tentativa de golpe. George então atacou o STF e refutou a dosimetria. Nós não queremos a dosimetria porque, inclusive, os familiares e os presos políticos, eles também não querem a dosimetria. Eles acreditam que a dosimetria é uma confissão de culpa e uma esmola dos nossos algozes. Quem são os nossos algozes? O Supremo Tribunal Federal, que inclusive que o meu colega, ele defende que haja toda essa intervenção, que haja toda essa violação à separação entre os poderes. O Congresso Nacional está sendo esvaziado reiteradamente por todas essas invasões, usurpações de competências que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Já foram inúmeras. Nós vimos aqui, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, quando nós tínhamos maioria para aprovar o voto impresso, ministros do Supremo vinham nessa casa para virar votos, convencer deputados a virar votos e não aprovar aquela medida. E assim tem sido também com relação à anistia, ameaçando deputados, chantageando deputados, porque nós, infelizmente, temos essa porcaria de foro de prerrogativa de função. E o que está acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal, que se tornou totalmente arbitrário, arrogante, autoritário, não aceita que nenhuma decisão que parta deles seja contrariada. E por isso que eles dizem que não vão aceitar a anistia, que é uma prerrogativa nossa. O Congresso Nacional deveria ter altivez, deveria ter maturidade para reconhecer que, embora nós tenhamos diferenças, nós temos que sim fazer com que as nossas prerrogativas, as nossas competências sejam respeitadas. Cabe a nós decidir se queremos conceder anistia ou não. Nós não nos importamos em perder o voto, mas se votarmos a anistia, o Supremo Tribunal Federal jamais pode derrubar, sabe por quê? Porque, ao contrário do que o meu colega disse aqui, que atentado contra o Estado Democrático de Direito não cabe anistia, que na verdade foi uma grande baderna, que eles construíram essa narrativa para poder estar condenando o presidente Bolsonaro e colocar todas essas pessoas aí como bois de piranha para alimentar toda essa narrativa. Mas não tem nenhum dispositivo na Constituição que trate sobre isso. Na verdade, todo mundo que está me assistindo em casa, procure aí, bota no ChatGPT ou no Google, quais são os crimes que são insuscetíveis de anistia. Vocês vão ver: tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. E nenhum desses são os crimes que foram imputados falsamente a essas pessoas que merecem anistia, para que possamos fazer justiça, acabar com essa covardia e pacificar o Brasil. Os parlamentares foram provocados a falarem ainda sobre o futuro do STF, para o qual Lula deve indicar um novo ministro ou ministra. Neste caso, há uma concordância geral. É prerrogativa do presidente Lula fazer a indicação. E ao Senado cabe aprovar ou não a indicação do presidente Lula. É difícil saber. Eu acho que o presidente tem dois bons nomes colocados. Um é mineiro, que é o Rodrigo Pacheco, companheiro nosso senador. Tenho com ele muita amizade. Ele tem competência, um advogado de renome em Minas Gerais. Mas, ao mesmo tempo, é também um pré-candidato que o próprio presidente Lula gostaria que tivesse concorrendo à governança em Minas Gerais. Fazer com ele uma ampla aliança em Minas para ganhar as eleições é uma possibilidade, é viável, então acho que ele também tem grandes chances de ser governador em Minas Gerais. Eu fico dividido nesse caso entre ter um mineiro para governar o Estado ou um mineiro agora para ir para o Supremo Tribunal Federal. O outro é o Messias, que é evangélico e é hoje advogado-geral da União, também com muita competência, e pude também ter com ele agora, durante esse período do governo, várias questões em que ele resolveu muito bem. Eu cito uma questão de Minas Gerais, que foi o acordo feito entre a Vale, naquele rompimento da barragem Mariana, que demorou 2 anos. Ele foi o principal artífice, o construtor desse acordo. Mostrou muita competência e muito conhecimento jurídico. Acho que o presidente Lula, com esses dois nomes, está muito bem representado, e o Brasil vai ter um grande ministro supremo, com toda certeza. Sobre ser uma mulher negra, Rogério Correia afirmou que caberá a Lula. O Lula ainda vai ter chance, porque ele vai ganhar as eleições novamente, o que tudo indica, porque as previsões dos bolsonaristas estão sempre erradas, né? Disseram que o Bolsonaro ia ganhar a eleição de pé nas costas. O Bolsonaro tomou uma surra, foi o primeiro presidente da República que perdeu as eleições estando no comando do presidente da República, o único.
E perdeu para quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Imagina na próxima. Assim também Rodrigo Pacheco, com certeza, vai derrotar Cleitinho, Chupetinho, Nicolas ou qualquer um desses que vem. Eu só queria antes fazer uma correção, porque senão vira fake news, não é a intenção do deputado. O advogado-geral da União nada tem a ver com os processos relativos ao INSS. Isso coube a Controladoria Geral da União. Então, ele deve ter querido dizer em relação ao Controlador-Geral da União. O advogado-geral da União não colocou absolutamente nada em relação às entidades. Quem fez isso foi o Controlador-Geral da União, doutor Vinícius, que incluiu todas. Eu estou lá na CPMI, tenho acompanhado, todas as entidades estão arroladas e sendo investigadas, todas. Aliás, nesse que diz respeito a isso, o presidente Lula mandou parar todo o processo de desconto dos aposentados e está pagando os aposentados. Bolsonaro roubou e Lula está devolvendo o dinheiro aos aposentados. Agora, em relação a ser uma mulher, isso vai chegar a hora do presidente. A Carmen Lúcia também tem aposentadoria no próximo mandato do presidente Lula e nós vamos com certeza ter uma mulher negra, quem sabe mineira. Já lança aqui a ideia para o presidente Lula da Edilene Lobo, que é uma grande mulher, muito competente, poderá também ser uma grande ministra do Supremo Tribunal Federal.